Ano 2024, Banco FGV, Câmara dos Deputados. Em 2024, por exemplo, a meta central é de um déficit zero, mas o governo pode registrar um déficit primário, sem contar os juros da dívida pública, de até 0,25% do PIB no máximo, no próximo ano, sem que a meta seja descumprida. Eu já vou trazer uma informação extra aqui para vocês, que pode ser importante, tá? Como que você vai calcular esse tal do déficit primário aqui, pessoal? É isso daqui, ó. É receita primária do governo, né? Então, a receita primária menos despesa primária. Aí você vai chegar no que a gente chama de resultado primário. E claro, esse resultado, ele poderia ser um superávit ou um déficit, tá? Então, aqui está falando déficit primário, seria o caso que a gente gastou mais do que arrecadou. Depois desse resultado primário, se eu descontar, ó, aqui é uma subtração, os juros, né, sobre a dívida, eu chego no que a gente chama de resultado nominal. Ou também chamado, e aí você vai anotar, necessidade de financiamento do setor público. Bom, beleza. Nada a ver com a questão aqui, mas é informação extra e vocês estão estudando para concurso, tem que saber. Imagine que num país que enfrenta um período prolongado de déficit público, o Banco Central passa a adotar uma política monetária restritiva para evitar o descontrole inflacionário. Se você tem um período prolongado de déficit público, o que significa isso? Ó, significa que o gasto ele é maior do que a receita, que é a tributação. O governo ganha dinheiro por meio de tributação, basicamente. Tá bom? Então, isso daqui é uma política fiscal expansionista. E aí, como a política fiscal é expansionista, o Banco Central começa a fazer uma política monetária restritiva. Então, de um lado, o governo está querendo aumentar a liquidez, e de outro lado, o Banco Central está reduzindo a liquidez. A esse respeito, as afirmativas a seguir. 1. A política monetária restritiva, aumentando as taxas de juros, ok, se eu aumentei taxa de juros, eu vou fazer política monetária restritiva, pode efetivamente conter a inflação no curto prazo, mas corre o risco de aprofundar o déficit público e aumentar o custo do serviço da dívida. Essa daqui está perfeita. Vamos lá tentar entender. Olha só, o que é uma política monetária restritiva? Ó, política monetária restritiva. É aquela política que ela vai buscar reduzir a liquidez da economia. E além disso, né, ela pode também se traduzir aqui no que? Aumento da taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia. Isso é restrição. Então, ó, aumentando a taxa de juros. Só que os juros, ele tá aqui, ó, na fórmula que eu passei para vocês. Foi até importante eu ter já escrito ela. Quer dizer que se eu aumento a taxa de juros, eu posso ter um resultado nominal pior ainda, porque eu aumentei o custo do serviço da dívida. Tá correto, perfeito. Então, a 1, ok, né? Aqui a letra C já pode eliminar porque não tem a 1. Caso o Banco Central opte por uma política monetária expansiva para estimular o crescimento, pode-se esperar uma redução na taxa de inflação, devido ao efeito positivo sobre o produto potencial da economia. Aqui está errado por quê, pessoal? Se eu faço uma política expansiva, eu vou aumentar ainda mais a renda da economia. E se eu vou aumentar ainda mais a renda da economia, somando que o governo já está gastando mais do que ele arrecada, ele já está aumentando aqui a liquidez, a renda, isso daí vai se traduzir em consumo, na verdade, vai aumentar a inflação. Aqui fala que pode se esperar uma redução da taxa de inflação. Tá errado, você vai aumentar. Porque agora é os dois órgãos ali gastando não, né? Aumentando liquidez. Tá bom? E aí, só para você entender o que é conceito de produto potencial da economia, tá? Você tem o produto que a gente fala aqui, ele é o PIB, tá? O PIB, você tem o PIB que a gente chama de efetivo, que é aquele PIB de hoje. Então, vou olhar o PIB hoje. Quanto está o PIB no Brasil hoje? Vamos supor que esteja aqui 3% ao ano. Esse é o PIB efetivo. E o PIB potencial, que é esse produto potencial, é aquilo que eu poderia alcançar se eu usasse todos os recursos disponíveis na economia. Ou seja, eu estivesse no momento que o desemprego ele está no nível natural dele,
né? Então a gente chama esse nível natural de pleno emprego, tá no nível belezinha ali. Sempre vai existir desemprego, mas é no nível que a gente chama de natural, né? Os economistas falam. E não tem capacidade ociosa, ou seja, todas as firmas estão utilizando todos os fatores de produção possíveis. Terra, trabalho, capital, tá tudo sendo utilizado. Nada tá parado. Esse é o PIB potencial que a gente poderia alcançar. Mas aqui já está errado porque fala de redução na taxa de inflação. 3. Uma política monetária restritiva ao desencorajar o investimento e o consumo através do aumento da taxa de juros, aumentou a taxa de juros, reduziu investimentos. Consequentemente, reduz consumo, as pessoas param de pegar crédito para comprar produtos de alto valor agregado, financiamento, por exemplo. Pode reduzir a demanda agregada a um ponto em que a inflação se estabilize. Sim, reduziu o consumo, reduziu a demanda. A inflação poderia se estabilizar. Por quê? Por mais que o governo esteja gastando mais, o juros está alto, as pessoas não vão gastar dinheiro. Elas não vão pegar esse dinheiro e vão comprar produtos, vão demandar produtos. Muitas vezes elas vão pegar o dinheiro e elas vão inclusive comprar títulos públicos para se proteger, né, da alta de juros. Mesmo que temporariamente ao custo de um crescimento econômico mais lento. Essa aqui é a verdade, tá? Porque você reduziu investimentos, reduziu liquidez, de certa forma o PIB cairia, tá? Então crescimento econômico menor. Então a 1 e a 3 correto, ó, resposta letra B.